Bolsonaro, o pacificador, o cara vai levar a paz para a Ucrânia e para a Rússia. Vamos entender que história é essa. Atualiza aí. Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar, mais um episódio do seu programa diário de conhecimento, de conteúdo e claro, muita informação. Mas antes da gente entrar nesse assunto, olha, esse assunto vai dar o que falar. Deixa eu perguntar pra você, você já tá inscrito aqui no canal? Você tá inscrito? Fala pra mim. Não, você tá dando esse mole? Se inscreve aqui no canal, dá essa força, dá essa moral para esse canal crescer, chegar aos 100 mil inscritos, que é a nossa meta nesse ano de 2022 e claro, badala o sininho das notificações para você receber os vídeos na hora que eu postar, porque os horários são tanto quanto aleatórios, depende do horário que sai a notícia que eu vi lá e eu faço análise e trago aqui para você tudo para você entender o que tá rolando na geopolítica, nas atualidades e até nas fofocas. O que tiver, a gente coloca aqui no Atualiza aí. Você que tá assistindo esse vídeo aí pelo TikTok que tá bombando, aliás, me segue lá no TikTok, @Quadradinho Podcast. Lá é diferente, faz parte do meu outro canal aqui, o Quadradinho Podcast. Me segue lá e você que tá no TikTok, vem aqui pro YouTube, porque na íntegra, só aqui no YouTube. Vem pra cá e confere tudo na íntegra. Deixando seu comentário aqui, eu quero saber qual vai ser a sua opinião sobre esse assunto. Bora lá? Vamos falar do Bolsonaro, o pacificador. Rapaz, será que isso é verdade? Gente, eu fui surpreendido por essa manchete aí. Olha o que diz essa manchete do R7, hein? Bolsonaro, vou até desligar aqui, fazendo uma barulhada. Bolsonaro sugere visita de chefe de Estado à Rússia. Aliás, de chefes de Estado à Rússia. Bolsonaro tá querendo montar uma comitiva, tá querendo levar lá pra Rússia um grupo de presidentes lá, o presidente Erdogan, que é o presidente da Turquia, para chegar lá na Rússia e trocar uma ideia com o Putin e falar: pô, Putin, ô você, vamos parar com essa guerra, tá ok? Não tá dando certo não. Galera, eu quero saber aí qual é a sua opinião. Você acha que o Bolsonaro deve se meter nessa confusão? Ele deve ir lá para a Rússia? Qual é, de fato, a relevância do Brasil para conseguir persuadir o Putin com relação à invasão à Ucrânia? Você acha que todos os altos preços que a Rússia está pagando já não estão precificados? Ou seja, o Putin já não esperava? Bom, vou te dar a minha opinião porque aqui eu não sou de ficar em cima do muro. Bom, quer visitar a Rússia? Não tem problema. Quer levar a paz, quer levar o diálogo ao conflito? Acho isso maravilhoso, acho lindo. Se esse de fato for o objetivo do presidente. Mas é o seguinte, primeiro vou dar uma dica, hein, presidente? Se liga aqui, hein? Você vai primeiro visitar a Ucrânia, você vai visitar o Zelensky, vai perguntar para ele o que está acontecendo e, aliás, vai fazer como fizeram aí chefes de Estado lá da União Europeia, como fizeram os secretários de Estado dos Estados Unidos. Aliás, até o primeiro-ministro Boris Johnson esteve na Ucrânia. Então você dá um pulinho lá na Ucrânia, vai em Kiev, pede para o Zelensky te mostrar o que está acontecendo, para você, essa comitiva, para vocês se sensibilizarem. Pede para vocês verem lá os corredores humanitários, para vocês verem lá as cidades, a parte civil bombardeada, para ver se isso mexe com vocês. Aí depois de ver toda essa destruição que a Rússia está causando na Ucrânia, e galera, é a parte mais triste da guerra. Os civis, as crianças, as mulheres, os idosos e os homens também, obviamente, que sofrem com isso, que não são soldados, que não são combatentes e que estão deixando a sua vida, que não sabem nem se vão voltar a ver seus filhos. Eu acho toda a guerra uma imbecilidade. Guerra é imbecilidade humana. Não existe uma justificativa para uma invasão. Não existe, na minha opinião. E na sua? Existe? Coloca aqui que eu quero saber. Pois é, depois disso, o Bolsonaro, aí você vai lá para a Rússia, aí você visita o Putin, e aí você chega pro Putin e fala: Putin, é o seguinte, nós, quantos países você conseguir, não sei quanto você vai conseguir, Bolsonaro, nós repudiamos a invasão à Ucrânia. Porque até agora o Bolsonaro não se pronunciou de forma mais incisiva, condenando essa invasão, essa barbaridade que a Rússia está promovendo com a Ucrânia. O Bolsonaro está tentando colocar ali um pouco de panos quentes, não está querendo se comprometer, uma vez que o Bolsonaro tem ali uma ligação mais próxima do Putin, membro dos BRICS, essa coisa toda. Eu entendo toda a questão da diplomacia, da geopolítica internacional, mas existem momentos que a gente tem que se posicionar. E estar do lado certo nesse momento significa estar claramente do lado da Ucrânia e não do lado da Rússia.
Agora, se a intenção for lá para tentar persuadir o Putin, embora eu ache isso muito difícil, para que ele pare com a invasão, maravilha, ok. Só que a exigência tem que ser o seguinte: se retire completamente dos territórios ucranianos. Vamos pensar o seguinte: e se fosse no Brasil? E se fosse os Estados Unidos invadindo o território brasileiro? Será que nós iríamos querer aceitar uma negociação para que os Estados Unidos ficassem com uma parte do território? Tipo, fica aí só com a Amazônia, que o resto do Brasil é grande e a gente ainda fica com isso? Então, galera, um país não pode aceitar aí a redução, o fracionamento do seu território por um país, por uma nação invasora, que é o que está acontecendo na Ucrânia. A Ucrânia já perdeu basicamente todo o leste, vai rolar aí a Batalha de Donbass, que olha, já fiz até vídeo sobre isso, que eu acredito que será a primeira grande batalha da Terceira Guerra Mundial. Pode vir a acarretar isso, e já pegou ali, ó, toda a parte sudeste da Ucrânia, todo o Mar de Azov. A Ucrânia já não tem nem mais saída para o Mar de Azov, tudo porque a Rússia, chegando ali no Mar de Azov, vai até a Crimeia, e dificilmente a Rússia vai devolver isso, porque agora a Rússia está em posição defensiva, e é muito mais fácil se defender do que atacar, numa guerra que promete ser uma carnificina, uma guerra que promete durar anos, porque é uma guerra de procuração. O mundo e a OTAN, União Europeia, agora estão armando de verdade a Ucrânia, o que vai levar claramente ao enfraquecimento do exército russo, mas a uma mortalidade absurda dentro do território ucraniano. E galera, morte por guerra, conflitos que assim, não tem uma razão de ser eu acho que nenhuma guerra tem de fato uma justificativa, a não ser para quem está se defendendo, mas para quem está atacando, pessoas que estão morrendo assim de forma sem motivo. Eu acho que, para mim, eu sou totalmente contra uma guerra. Totalmente. O que eu quero é a paz no mundo. E que se o Bolsonaro de fato conseguir ir lá e trocar uma ideia com o Putin, e de alguma forma ele conseguir tocar o coração do Putin, Bolsonaro, tu vai ter meus aplausos aí pra sempre. Vou votar em você pra Nobel da Paz se você conseguir. Agora, posso pedir um favor? Se liga aqui. Sem aquele blefe, sem aquela pataquada que foi fevereiro, né? Se não estiver enganado, o Bolsonaro esteve na Rússia. E olha a bobagem que muitos falaram. Coincidência ou não, depois que o Bolsonaro esteve na Rússia, as tropas saíram da fronteira da Ucrânia. Que palhaçada é essa que foi dita? Se não estiver enganado, foi por algum ministro aí do Bolsonaro falando uma bobagem sem tamanho. Até o próprio Bolsonaro, de alguma forma, tentando, né? Não, veja bem, a gente esteve lá e aí o Putin se mostrou uma pessoa que quer a paz e aí as tropas já estão se retirando. Gente, pelo amor de Deus, que coisa ridícula. Ficou ridículo aquilo pro Brasil, pra você, Bolsonaro, pro ministro, que eu não lembro qual foi o ministro que falou aquela bobagem sem tamanho. Então, se você conseguir lá, se o Putin te receber para trocar uma ideia sobre a Ucrânia, que eu acho muito difícil, mas tomara que você consiga, que você tenha aí resultados expressivos em nome da paz. E condena, tá? Dá aquela condenadinha básica aí nessa guerra, porque o lado certo, eu não tenho dúvida, é o lado da Ucrânia, beleza? Galera, hoje era isso que eu queria falar pra você. Eu quero saber o seguinte: qual é a sua opinião? Você acha mesmo que o Bolsonaro vai lá na Rússia, vai trocar uma ideia com o brother dele lá, com o Putin? Você acha que ele tem essa capacidade e deveria condenar a guerra da Ucrânia ou não? Você acha que tá certo? Tem que apoiar a Rússia mesmo? Quero saber a sua opinião. Claro, coloca o seu comentário aqui, mas seja um comentário inteligente, sem essa falta de educação que algumas pessoas vêm colocar aqui embaixo, o tal do mequetrefe, né? O cara não tem o que fazer, tá, é mal amado, ele vem despejar aqui o ódio dele na internet, ele fica desesperado, quer defender, né? Ou seja um lado ou seja o outro, quem ele é apaixonado. Então seja inteligente, coloca aqui o seu comentário, se for educado, vou adorar ler todos. Tamo junto? Beijo do Toby, eu te espero no próximo vídeo. Essa eu quero ver, hein? Será que o Bolsonaro vai ser o cara que vai ganhar o próximo Prêmio Nobel da Paz? Tô torcendo por ele nesse caso aí, eu quero mais é paz no mundo. Beijo do Toby, até o próximo vídeo.